com o coração sendo esmagado por essa pressão, então ele não consegue distender para receber o volume ventricular, então o débito está muito baixo. Então aqui é uma situação dramática, então eu devo desconectar. Caso 3. Um paciente de 30 anos com história de asma mal controlada chega ao PS apesar de toda a terapia adjuvante e evolui com piora, desconforto respiratório. Inicia a ventilação mecânica e aí você dá uma olhada no ventilador e vê essa configuração. Como a gente viu na aula, pessoal, veja, isso daqui é um fenômeno bicompartimental, tá vendo? Que é próprio da obstrução. Você tem esse rápido movimento em direção às abscissas, depois você tem essa cunhazinha aqui, um achatamento, demora, e nem chegar no zero não está chegando, tá vendo? Ou seja, isso aqui é um fenômeno claramente de aumento importante da resistência das vias aéreas na sua fase expiratória, claramente. E veja, também deve existir um aumento de resistência inspiratória também. Olha, a pressão de pico já está no limite da superioridade, tá vendo? Com 38, tá vendo? Com um volume que é um volume que a gente não sabe se é adequado para o paciente, está aqui 450, porque a gente não sabe o peso predito dele, vamos supor que seja. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um fenômeno de o que está dificultando a ventilação mecânica do paciente? Um aumento importante da resistência das vias aéreas, particularmente da resistência expiratória, né? Então aqui eu tenho uma pressão de pico, pode ser que, por exemplo, o amigo simplesmente pergunte para você qual é a pressão de pico, está lá, 38. Qual é a pressão, qual é o volume corrente? O volume corrente está lá, 460. A PIP, qual é a PIP do paciente? Está lá, 8. E a relação INS-EIS do paciente, 1 para 2,3. Tá certo? Muito bem. Você acha que o paciente tem um problema de complacência ou de resistência? Então, a resposta é resistência. E como você poderia responder isso? Quer dizer, como é que você poderia melhorar esta ventilação aí? O que você poderia fazer? Bom, existem algumas possibilidades, né? Primeiro, você poderia manipular a pressão de pico. Então, se fosse um PCV, eu poderia tentar manipular a pressão de pico. Como assim? Eu poderia ventilar o paciente com uma pressão de pico menor e, com isso, eu faria volumes correntes um pouco menores. Volumes correntes um pouco menores poderia favorecer a fase expiratória? Poderia. Eu poderia diminuir um pouquinho o tempo inspiratório. Olha, o tempo inspiratório, dificilmente a gente pode manipular abaixo de 0,7 segundos. Seria meio que um limite. Então ali dá para manipular um pouquinho ainda. Por que um tempo inspiratório menor? Porque um tempo inspiratório menor, em tese, para a mesma frequência, dá um tempo expiratório maior. Ok? O que mais que dá para a gente fazer? Daria para a gente mexer na frequência respiratória, claro, e essas talvez seria a medida de maior impacto, porque a gente diminuiria bastante a ventilação minuto, que é o que mais se relaciona com o auto-PIP, por exemplo, né? Então a gente poderia, por exemplo, ali está 24 de frequência respiratória, claro que isso é inadequado, então a gente poderia diminuir bastante essa frequência respiratória, lá no limite da inferioridade, em torno de 10, em torno de 12. Mas o paciente não vai suportar, porque vai aumentar muito a PCO2, etc. Bom, aí talvez fosse o caso da gente melhorar um pouquinho o nível, diminuir um pouquinho o nível, ou aumentar a sedação, para que a gente possa fazer uma ventilação um pouco melhor, pelo menos nesta fase em que está muito difícil para ventilar o paciente. Mas certamente ele acordado com uma frequência elevada, certamente isso não é aceitável com esta circunstância que nós estamos vendo no gráfico. Então a gente precisava diminuir essa frequência respiratória, melhorar essa ventilação imediatamente. Ele está com 11 litros por minuto de ventilação minuto, também está elevada. Essa relação ia melhorar quando eu diminuísse a frequência respiratória para o mesmo tempo inspiratório, a gente ia aumentar o tempo expiratório e provavelmente a gente ia melhorar bastante a ventilação do paciente. Tá? Então perguntas como essa
para você fazer uma análise de gráfico, podem aparecer e são simples, como vocês estão vendo, sem grande dificuldade. Você vai escrever tudo isso que eu falei. Aqui, ele poderia perguntar para você também como determinar se há autoPIP nesse paciente. Lembrar, pessoal, eu já falei isso lá na aula, como é que a gente mede autoPIP? A gente faz uma pausa expiratória, mas lembra que nesse momento o paciente não pode estar fazendo força. Então, a pausa expiratória de pelo menos 1 segundo, mas sem o paciente fazer força. E isso faz com que a gente meça a autoPIP. Se a gente for medir a autoPIP aqui, provavelmente ela está alta, né? Porque o paciente está com uma ventilação inadequada. Veja que ele tem claramente aqui um momento aqui que você não chega no zero, tá vendo? Então, esse paciente provavelmente está fazendo autoPIP, sim. E, de fato, foi medido o autoPIP, deu 13. Quais as mudanças no ventilador você faria? A gente já comentou. Todas aquelas mudanças, aquelas possibilidades de mudanças para diminuir o autoPIP, tá? Muito bem. Um homem de 75 anos é internado na UTI com exacerbação de DPOC e necessitou ventilação mecânica invasiva. O paciente iniciou o uso de corticoides e broncodilatadores intravenosos, permaneceu estável com modo controlado a volume, um volume corrente de 500 ml, frequência de 12, PIP de 8 e FO2 de 50%, saturando 98%. Estava tudo bem quando no segundo dia a enfermeira notou uma dessaturação repentina de oxigênio e agitação. Clinicamente, o paciente parece agitado e desconfortável. A diminuição dos sons respiratórios bilateralmente, e não há evidência de enfisema subcutâneo. O fisioterapeuta notou uma mudança repentina nos parâmetros do ventilador. Olha o que aconteceu. Antes desse evento, a pressão de pico era 35, agora é 25. Antes desse evento, a pressão de platô medida era 25, agora é 15. Antes desse evento, a resistência das vias aéreas medida era 10, agora é 2. Antes desse evento, o paciente saturava bem, agora ele está desaturando. Antes desse evento, a capnografia mostrava um ETCO2 de 40, agora está mostrando um ETCO2 de 20. E o volume exalado é totalmente diferente do volume que entra. O volume que passa pelo sensor e vai para o paciente é totalmente diferente do volume que volta pelo sensor e entra no equipamento, né? Então, o volume corrente exalado é muito inferior ao volume corrente que saiu do ventilador em direção ao paciente. Muito bem. O que aconteceu aqui, pessoal? Estourou o cuff. Pronto, estourou o cuff. O cuff estourou e tudo isso está justificado por isso. Diminui as pressões, diminui a resistência, eventualmente o paciente pode saturar, o paciente fica desconfortável, então ele aumenta a frequência respiratória, é absolutamente justificável. O ETCO2 ele cai, claro, porque não está voltando aquele gás, porque parte do gás está sendo perdido, porque o cuff está rompido, então o ETCO2 também cai. E o volume exalado, obviamente, como está tendo vazamento, também diminui. Tá certo? Então, o diagnóstico mais provável é simplesmente uma ruptura do balão piloto do cuff. Ok? Muito bem. Aqui está a explicação que eu vou deixar para que você possa fazer a leitura e responder depois. Muito bem. Um homem de 65 anos com história médica de DPOC grave e volume respiratório forçado no primeiro segundo de VF1 de 0,70 é internado com dispneia progressiva, sibilância e uso excessivo da musculatura acessória devido à infecção viral do trato respiratório superior. O paciente não apresentou melhora com ventilação não invasiva e precisou ser entubado. 2 horas depois, seu exame físico revela temperatura, aqui está em Fahrenheit, né? Pulso de 125, pressão arterial de 80 por 45, frequência de 32. Quer dizer, o paciente ele ficou instável. Ele evoluiu com instabilidade hemodinâmica. Né? Muito bem. De geral, o paciente está acordado, alerta e muito agitado. O tórax tem sibilos bilaterais difusos com estertores. Cardiovascular, o ritmo é sinusal, com taquicardia.
o abdômen é flácido, hidrólise presentes, e as extremidades têm edema depressível bilateralmente nas extremidades inferiores, e a pressão de pico é 60 centímetros de água no ventilador. Lembrar que ele está entubado. Correto? Qual é o próximo passo mais apropriado para a gente manejar esse paciente? Então, de novo, pessoal. De novo. Eu tenho uma dessaturação, lembra? Lembra do DOPE, do DOTS? Então, eu tenho um paciente dessaturando. Tá? Eu tenho um paciente dessaturando, só que aqui tem uma diferença. Ele está dessaturando e está instável, né? Está hemodinamicamente instável. Trata-se de um paciente DPOC? Trata-se de um paciente DPOC. Então, qual é uma das possibilidades que pode estar acontecendo com ele? Ele pode estar fazendo um autopip? Pode estar fazendo um autopip. Então, o próximo passo seria a desconexão. Por que a desconexão? Porque aqui eu tenho uma pressão muito elevada, eventualmente, com retorno venoso muito diminuído, com o coração sendo esmagado por essa pressão, então ele não consegue distender para receber o volume ventricular, então o débito está muito baixo. Então aqui é uma situação dramática, então eu devo desconectar, pensando que o paciente pode ter uma autopip para deixar todo esse volume retido ser exalado pelo paciente. Lembrar que o autopip ele pode ser causado por 3 fenômenos: hiperinflação dinâmica com limitação intrínseca do fluxo respiratório, que é o caso de um DPOC, uma hiperinsuflação dinâmica sem limitação intrínseca do fluxo, como em configuração de frequência alta, volume alto. Quer dizer, esse paciente aqui, pessoal, veja, ele tem um VF1 razoável. Por que ele tem autopip, então? Né? Será que não foi uma configuração inadequada? Olha, a frequência respiratória é de 32 para um paciente DPOC, né? Então é claro que ele vai fazer autopip. Então não necessariamente é um fenômeno próprio da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Pode ser pela minha configuração, e claro, pode ser pelas duas coisas, né? E lembrar que também sem o fenômeno de hiperinsuflação dinâmica, que pode acontecer por uma dessas duas coisas que tem isso. O que é hiperinsuflação dinâmica? No final da expiração, eu tenho o volume residual, um volume de reserva expiratória, que é a capacidade residual funcional, e mais um volume que eu deixei lá. Isso chama hiperinsuflação dinâmica. E se eu tiver um aumento da atividade muscular expiratória muito intenso também, eu também posso causar autopip, porque eu contraio, né, a musculatura da árvore respiratória e acabo retendo um pouco de gás. Então, as consequências do autopip eu deixei aqui para vocês, para que vocês não esqueçam, porque isso, de fato, eu tenho convicção que vai cair na prova da NIB. Tá? Pelo menos uma questão de autopip eu tenho certeza que vai cair. Então, veja que ele pode ser responsável por instabilidade hemodinâmica, ele pode aumentar o trabalho respiratório, porque agora eu vou começar a ventilar, eu tenho que vencer a pressão que está lá dentro para eu conseguir, em ventilação espontânea, ventilar ou até mesmo para disparar o equipamento. Então, instabilidade hemodinâmica, como eu já falei. Então, são consequências graves da autopip no paciente com ventilação mecânica.